Uma jovem brasileira descobriu que tinha dois possíveis pais ao mesmo tempo. E a revelação não apenas virou sua vida de cabeça para baixo, mas colocou em xeque tudo o que ela achava que sabia sobre família, identidade e pertencimento. O caso, que ganhou a atenção do público depois de ser retratado na série Pai em Dobro, disponível no streaming nacional, trouxe à tona um debate que vai muito além de um simples segredo de família. Afinal, o que realmente define um pai? O que realmente define uma família? Milhares de brasileiros passaram a fazer as mesmas perguntas depois de acompanhar a trajetória da jovem Vicenza, personagem central da produção, cuja busca pela verdade sobre sua origem acabou se tornando uma das histórias mais comentadas do ano nas redes sociais e nas rodas de conversa do país. Se você chegou até aqui e quer entender por que essa história está mexendo tanto com o coração dos brasileiros, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nada. E depois que terminar de ler, conta nos comentários. Para você, família, é sangue ou é afeto? Porque essa pergunta, você vai ver, não tem resposta fácil. Vicenza cresceu dentro de uma comunidade hippie, um ambiente que, ao olhar de fora, parecia oferecer tudo o que uma criança poderia precisar: liberdade, coletividade, afeto compartilhado, mas havia uma lacuna que nenhuma comunidade conseguia preencher. Ela não sabia quem era o seu pai biológico. Oficialmente, esse era o ponto de partida da história. Emocionalmente, era o início de um vazio muito mais profundo do que qualquer pessoa ao redor dela conseguia enxergar. Porque existem coisas que a gente não sente falta no dia a dia, mas sente falta dentro de si mesma. Vicenza não tinha falta de quem a criasse, de quem a alimentasse, de quem estivesse presente nas manhãs e nas noites. O que ela sentia falta era de uma explicação sobre de onde ela vinha. E essa é uma dor que muita gente no Brasil conhece bem, mesmo que nunca tenha colocado em palavras assim. A série acompanhou a decisão de Vicenza de ir atrás dessa resposta. O que ninguém esperava, nem ela, é que a busca não levasse a um único homem, mas a dois. Dois homens que poderiam ser seu pai. Dois homens com histórias diferentes, personalidades diferentes e formas completamente diferentes de se relacionar com ela. E foi exatamente nesse ponto que Pai em Dobro deixou de ser uma história de revelação para se tornar uma história de escolha, comparação e, acima de tudo, questionamento. Porque quando existe apenas um pai possível, a pergunta é simples: quem é ele? Mas quando existem dois, a pergunta muda completamente de natureza. Qual dos dois é de fato o pai que eu precisava? Esse é o tipo de tensão narrativa que o público brasileiro abraça com facilidade, porque ressoa com algo muito real da cultura do país. O Brasil é uma nação marcada por famílias reconstituídas, por padrastos que criaram filhos como seus, por avós que assumiram o papel de mãe, por tios que foram mais presentes do que qualquer figura paterna biológica. A pergunta que Pai em Dobro coloca não é nova. Ela só raramente é feita com tanta clareza. O que a série deixa evidente é que o sangue por si só não cria vínculo. O sangue fornece uma origem, uma resposta biológica, uma linha de conexão que nenhum documento ou decisão judicial pode apagar. Mas elo emocional é outra coisa. Elo emocional é construído na presença, na escuta, na disposição de estar ali quando a outra pessoa precisa. É a diferença entre existir na certidão de nascimento de alguém e existir na memória afetiva dessa pessoa. Vicenza, ao se deparar com dois homens que poderiam ser seu pai, foi confrontada com a possibilidade concreta de que o pai biológico e o pai afetivo não precisam ser a mesma pessoa e que reconhecer essa diferença não é uma traição. É uma forma de honestidade consigo mesma. O debate gerado pela série também trouxe à tona a figura da mãe de Vicenza, porque a grande pergunta, no fundo, não era apenas quem era o pai, era por que a mãe havia guardado esse segredo por tanto tempo. Especialistas em comportamento familiar que comentaram o caso apontam que esse tipo de silêncio, mesmo quando motivado pelo desejo de proteger, pode criar fraturas emocionais profundas. Uma família pode ser construída com muito amor e ainda assim acumular feridas que nascem justamente do que não foi dito. A verdade guardada com boas intenções pode, com o tempo, se transformar em distância emocional entre pessoas que deveriam estar próximas.
Isso levou muitos brasileiros a refletir sobre suas próprias histórias, sobre os segredos que existem dentro de suas próprias famílias e sobre o quanto o silêncio às vezes custa mais caro do que a verdade. O caso de Vicenza, como retratado na série, não chegou a uma conclusão que satisfizesse apenas a lógica do DNA. A produção deixou claro que descobrir quem era o pai biológico não encerrava a questão. Porque o que Vicenza realmente buscava não era apenas um nome em um resultado de exame. Ela buscava um lugar onde se sentisse vista, reconhecida, acolhida. E essa necessidade a série mostrou com sensibilidade. Não é preenchida automaticamente pela biologia. Ela precisa ser construída dia após dia, com presença e intenção. Psicólogos brasileiros que acompanham casos semelhantes de busca por identidade familiar afirmam que essa experiência é mais comum do que a sociedade costuma admitir. Muitas pessoas crescem sabendo quem são seus pais biológicos e, mesmo assim, se sentem emocionalmente órfãs. Outras crescem sem essa informação e constroem vínculos tão sólidos com figuras substitutas que a ausência do dado biológico nunca chegou a ser uma ferida aberta. O que determina o resultado não é o sangue em si, é a qualidade da presença, é a consistência do afeto, é a coragem de uma pessoa de se manter na vida da outra mesmo quando é difícil. O que Pai em Dobro fez, com uma leveza que esconde uma profundidade considerável, foi colocar o público brasileiro diante de algo que a cultura nacional carrega há gerações, a ideia de que família não é necessariamente aquilo que a biologia determina, mas aquilo que o cotidiano constrói, que o pai pode ser o homem que apareceu nas manhãs de sábado para ensinar algo, que a mãe pode ser a tia que ficou quando todos foram embora, que os irmãos podem ser amigos que nenhum tribunal reconhece oficialmente, mas que habitam o coração como se fossem da mesma carne. A história de Vicenza termina sendo, no fundo, a história de muita gente que nunca teve dois pais possíveis, mas que em algum momento da vida precisou redefinir o que a palavra família significava para ela. Porque crescer, em muitos casos, é exatamente isso. Perceber que a família que a gente recebeu e a família que a gente escolhe nem sempre são a mesma coisa e que as duas podem ser igualmente reais. Família não é apenas onde você começa, é onde você se sente inteiro. E talvez seja essa a pergunta que cada um de nós deveria se fazer de vez em quando. As pessoas que eu chamo de família estão na minha vida por sangue, por escolha ou pelas duas coisas ao mesmo tempo? Deixa sua resposta nos comentários, porque esse debate ainda tem muito a render. Se esse conteúdo fez você pensar, dá o like, compartilha com alguém que também precisaria refletir sobre isso e se inscreve no canal para acompanhar mais histórias como essa.